Destruiu mais de 30 casas. 3 pessoas ficaram feridas. Alguns moradores foram levados para abrigos improvisados. Balança na tela. No centro da cidade, um arroio transbordou, deixando algumas das principais avenidas completamente alagadas. Alguns moradores ficaram ilhados. Poucos tiveram coragem de enfrentar a enchente. Não tem como passar. A água também invadiu lojas. Era quase meia-noite e os comerciantes tentavam amenizar os prejuízos. Mesmo com todo esse desnível, a água entrou aqui e saiu nos fundos. O temporal teve cerca de 40 minutos de duração e causou inúmeros estragos. 4 bairros foram atingidos e pelo menos 30 famílias tiveram as casas destelhadas com a força dos ventos. 3 pessoas ficaram feridas. Eu estava sentada com meu neto aqui na área e a minha filha. Aí eu escutei aquele zoom assim, muito forte. Aí eu pedi para ela correr e fechar a casa da frente. Deu tempo de eu fugir com meu neto para baixo da mesa e ela escapou da telha. Daí começou. Saiu todo o telhado da casa. A força dos ventos foi tão intensa que arrancou o portão da garagem que ficava aqui. O portão voou longe e os donos colocaram ele nessa posição. A gente pode ver que ele ficou todo amassado. Mas o estrago não foi só esse. Todo o telhado da garagem ficou completamente destruído. Isso porque parte de uma árvore que fica aqui nos fundos da casa caiu, quebrou tudo. E dentro da casa a situação é ainda pior. O chão está completamente encharcado, assim como a cama. Ela está toda molhada. Bombeiros e Defesa Civil fizeram a retirada de famílias das áreas de risco, mas alguns moradores retornaram para as casas com medo de saques. Este reciclador não teve alternativas, ficou só com a roupa do corpo e foi para um abrigo improvisado em uma igreja do bairro em que mora. A gente estava em casa olhando, daqui a pouco deu assim um ventinho, olhei para cima e vi tudo assim, rodeando as telhas voando. Esta família saiu de casa no meio da noite para levar doações aos desabrigados. O que tinha em casa e que era possível a gente trouxe, porque nós ficamos sabendo por rede social e a gente se comoveu, porque é uma situação bem triste e aí resolveu ajudar. O bairro Guarita foi um dos mais atingidos. O telhado desta pousada desabou e ela foi interditada. Aquela casinha ali de aluguel, de praia, né? Ela levantou girando aqui, bateu nessa casa e voltou. Então ela veio do sul e voltou para o sul de novo. Então foi bem apavorante mesmo. A força-tarefa da prefeitura passou a madrugada fazendo um levantamento dos estragos e auxiliando a população. A prefeita de Torres decretou estado de calamidade pública. Por aqui nessa região passou um grande tornado e nós estamos aqui dando todo o apoio com lonas, com cobertores, com colchões, estamos retirando as famílias que têm necessidade, estamos colocando no salão comunitário com todo o apoio da Secretaria de Ação Social, Secretaria de Obras e todas as secretarias municipais, a Defesa Civil que nós temos constituída, também com apoio já da Defesa Civil Regional, do Corpo de Bombeiros, da Brigada Militar. E atenção que há pouco foi registrado um deslizamento de terra também na cidade de Torres, que vem sendo castigada desde o começo da madrugada pelo temporal, por ventania, por um verdadeiro tornado. A gente vai agora com mais informações direto do litoral, direto da praia com a Vanessa Pires. Você que esteve lá, Vanessa, você tem informações a respeito, primeiro, desse deslizamento registrado há pouco e o que você pôde acompanhar e não está na reportagem. O que você pode falar sobre essa madrugada de terror para os moradores e turistas de Torres? Boa tarde. Boa tarde, Mota. Boa tarde a todos. Primeiramente, sobre esse deslizamento, a gente tem a informação de que foi uma rocha no Morro do Farol que deslizou, acabou acertando uma parede de uma casa. Essa casa precisou ser interditada e essa família foi levada, então, a um abrigo. Para quem não sabe, o Morro do Farol é bem próximo à prainha, onde no ano passado uma rocha também de aproximadamente 2 toneladas deslizou e foi parar em cima de um passeio onde as pessoas utilizam para fazer a caminhada diária. Mota, sorte que foi de noite e ninguém ficou ferido, assim como hoje ninguém ficou ferido. O que a gente pôde acompanhar, nossa equipe que esteve durante toda a madrugada lá em Torres, é que os 4 bairros mais afetados, Mota, foram o Estã, São Francisco, Guarita e Praia da Cal. Essas últimas 2 praias, pontos turísticos ali de Torres e preferidos também dos surfistas em função das ondas. De acordo com relatos desses moradores ali daquelas praias, foi uma situação muito parecida com a de 2004, quando houve o furacão Catarina, claro com menor intensidade. Isso foi descartado pela Defesa Civil, mas os moradores ficaram apavorados. Justamente você viu o relato de um deles ali na reportagem, de que um quiosquezinho saiu voando e atingiu a pousada e depois voltou para o outro lado. Uma situação bem complicada. Mota,
Postes caíram, árvores foram derrubadas, mais de 30 casas destelhadas. A informação que a gente tem também é de que até mesmo a prefeitura teria sido atingida, destelhada e parte também alagada. Essa informação a gente recebeu ontem pelo Corpo de Bombeiros, né? Conversou com a prefeita que estava nos bairros, inclusive, tomando chuva, fazendo todo um levantamento. Hoje pela manhã, o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e também a Prefeitura, junto com a Secretaria de Obras, estavam novamente percorrendo esses bairros e distribuindo lonas. Hoje, como eles puderam ver a maior intensidade, né, com a luminosidade, enfim, tudo que aconteceu, a causa dos estragos, né, o tamanho dos estragos, eles fizeram então esse atendimento durante a manhã. Hoje de manhã o vento continuava, a chuva que deu uma amenizada, continuou chovendo, Mota, durante toda a manhã lá em Torres, e é uma situação bem preocupante. É importante a gente explicar que a nossa repórter Vanessa Pires está em Tramandaí, a cerca de 70, 80 quilômetros de Torres, né? Mais ou menos isso. E ela, daqui a pouco, nós estamos tentando de tudo para entrar ao vivo, direto da cidade de Torres. Repito, a prefeita do município decretou estado de calamidade. A repórter Vanessa Pires, quem foi o cinegrafista? Com qual equipe que foi com você? Nossa equipe é formada pelo Luciano Oliveira, grande colega, assim como o Mário Lima, que também aguentou firme e forte toda a chuva de ontem, porque foi uma situação bem complicada também para a equipe. Nós fomos seguindo um senhor do Corpo de Bombeiros que estava de folga e se disponibilizou aí com o carro particular nos levar até os pontos mais afetados. E a alguns pontos o alagamento nas ruas era grande. A Lagoa do Violão, que é outro ponto turístico de Torres, ela transbordou, né? Assim como um arroio que corta a cidade. Então o centro da cidade ficou completamente alagado. Algumas ruas ficaram com água justo no início do temporal, quando teve aquele forte no final da tarde, com água pelo meio dos carros. Então a situação é bastante complicada, o pessoal nunca tinha visto isso. Um dos moradores me relatou que estava lá há 30 anos e nunca tinha visto uma situação parecida em Torres, um nível de água tão forte. Em aproximadamente 40 minutos choveu cerca de 150 milímetros. E a situação preocupa ainda, porque até hoje, às 3 da tarde, ainda há risco de temporais. Essa chuva vai se amenizar durante o fim de semana, mas chove sábado e domingo. Domingo aí o sol já tenta aparecer um pouquinho, mas mesmo assim ainda tem chuva no final de semana. Só a partir de segunda-feira que o tempo melhora, mas na terça deve chover de novo, Mota. Tá certo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações direto do litoral norte. É aquela história, né? Quando não é o calor, o inferno, provocando vários transtornos, muita gente passando mal, um abafamento absurdo, muita gente sem luz por causa do calor, sem água. Agora o pessoal está sem luz por causa da chuva. É a natureza apenas respondendo aquilo que fazem com ela. Mas quem é que maltrata a natureza? Geralmente são os poderosos, aquelas pessoas, os fazendeiros que adoram cortar áreas de vegetação. Os que têm dinheiro é que maltratam a natureza. Só que quem paga nessa hora, quando a natureza apenas retribui, devolve são crimes que são cometidos contra a natureza. Só que quando a natureza responde, quem paga é quem tem pouco, né? Os bairros mais castigados, pelo menos em Torres, são os bairros mais humildes, o povo mais pobre. Repito, daqui a pouco eu retorno com mais informações direto do litoral norte, com a Vanessa Pires. A nossa repórter Lisandra Ongarato também está lá em Torres, e daqui a pouco, nem se for por telefone, eu quero ouvir o relato da Lisandra Ongarato, tá? Nós estamos tentando fechar o sinal. Eu explico isso para o telespectador, porque na verdade não é um simples telespectador, é o amigo que está em casa, o amigo que está acompanhando a cobertura da Record. Mais uma vez, o jornalismo presente da Record, né? Ele está sempre presente nos locais onde o fato acontece. E você vai ficar sabendo tudo o que aconteceu em Torres, como é que está a situação dos desabrigados aqui no nosso balanço geral. Então, com a chuva e o vento, uma árvore caiu, despencou no meio de 2 residências na madrugada de hoje na Bom Jesus, na zona leste aqui de Porto Alegre.